O que a teoria junguiana tem a dizer sobre pais e a paternidade? Nesse mês de agosto, em que nós celebramos os pais, eu, Lorena Oliveira, que sou analista em formação aqui do IGEP, venho conversar com vocês um pouco sobre essa figura tão relevante na nossa vida e também na nossa formação psíquica. Claro que a gente vai falar de um modo breve aqui sobre essa figura do pai, de acordo com a psicologia profunda, mas no final desse vídeo eu vou passar algumas referências. Se vocês quiserem fazer uma leitura um pouco mais detalhada sobre o assunto, eu vou fazer indicações de livros, artigos e também de umas monografias que tem no site do IGEP. Então, se você é pai, saiba que a sua imagem ela é muito relevante e vai ficar marcada de uma forma muito expressiva no seu filho. Né? O pai, de um modo individual e pessoal, ele vai personificar uma esfera muito mais ampla de uma imagem arquetípica, segundo Jung. Então, por detrás desse pai, dessa figura do indivíduo, existe um arquétipo de pai, que é algo pré-existente. Nas palavras do Jung, é como se tivesse um segredo do poder paterno. Como ele dá o exemplo, também traz essa noção arquetípica como a força que leva os pássaros a migrarem. Então, com esse desenvolvimento da consciência que nós vamos tendo ao longo da vida, o pai ele vai reavivar um arquétipo e as várias facetas desse arquétipo paterno que vem em oposição ao arquétipo que a mãe suscita. Né? Então, o arquétipo materno ele vai corresponder muito a uma definição chinesa de yin, e o paterno vai ficar na polaridade yang. Então, o Jung vai trabalhar esse paterno como o estado, a lei, a razão, o espírito e um dinamismo da natureza. E eu vou ler uma passagem aqui do Jung para vocês, que está em Civilização em Transição, que o Jung fala assim: a pátria, ela supõe limites, isso é, localização determinada, mas o chão é solo materno em repouso. E capaz de frutificar. O reno é o pai, como o Nilo, ele faz referência aos rios. O vento, a tempestade, o raio e o trovão. O pai é o autor e a autoridade, por isso é lei e estado. É aquilo que se move no mundo como o vento. É aquilo que cria e dirige com ideias invisíveis, imagens aéreas. É o sopro criador do vento, pneuma, spiritus, atma, o espírito. Então, o Jung ele vai trabalhando nessa esfera de uma imagem arquetípica que é suscitada pelo pai, que com certeza tem um peso muito grande na nossa experiência individual como indivíduos, como pessoas. Quando a gente chega na fase adulta, no consultório, numa terapia, é que a gente vai vendo a relevância dessa imagem paterna para todos nós. E falando desse aspecto materno e paterno, dentro das etapas do desenvolvimento do ego, nós vamos passando de uma esfera matriarcal para uma esfera patriarcal. Nos primeiros estágios de vida, a gente possui uma relação primal e matriarcal muito grande, para posteriormente se passar para estágios solares, como diz Erich Neumann. Então a gente tem uma criação muito mais firmada depois dos 7 anos, dentro dessa fase patriarcal que se instala. Antes a gente está numa esfera matriarcal muito grande e vem o pai, e a figura individual do pai nessa etapa, ela é muito importante, porque ela vai conseguir conduzir esse afastamento, uma separação, uma cisão desse mundo que ele está tão ali centrado no matriarcado. E o pai vai trazer essa figura individual do pai, vai auxiliar nesse momento em que a gente se volta com 7 anos, a criança se volta com 7 anos para um mundo mais externo, para um mundo que é regido pela esfera patriarcal, que tem todas aquelas características que eu citei um pouco antes. Então é de grande importância para o destino dos filhos, os seus pais. Os pais eles são responsáveis por passar para a criança as leis que regem o psiquismo individual e também o universal, por assim dizer. Então tem aspectos que vão muito além do comportamento, da educação, de como se trata a criança, e é isso que a psicologia junguiana vai trabalhar, que muito além
defeitos e qualidades maternos e paternos, a criança ela está muito envolvida nesses conteúdos que são passados, que são transmitidos de um modo inconsciente, que são suscitados através dessa figura paterna, que é um arquétipo que habita na esfera inconsciente dentro de cada um de nós. E por vezes nós vamos precisar olhar para essa formação da imagem de pai em nós, dos aspectos que a gente traz como sofrimento ou limitação e das partes que constituem os nossos valores, referências e julgamentos que vieram a partir dessa imagem do pai real que nós tivemos. E isso pode ser observado e é uma chave dentro do processo terapêutico. Porque independentemente de como nós vivenciamos esse pai individual, essa figura paterna ela precisa ser superada. E em que sentido eu digo essa frase? No sentido de uma libertação com uma relação de identidade com a família. Por vezes, a gente está grudado e identificado com muitos aspectos familiares. Então a gente pode chegar na fase adulta ainda culpabilizando o nosso pai por um ato que passou na nossa infância, por exemplo. Então a gente chega com 30, 40, 50 anos ainda respondendo porque o meu pai fez isso comigo quando eu era criança. E para chegar num lugar de alteridade é preciso visitar esse pai que nós tivemos, que nos habita de algum modo. E o Jung, ele diz em determinado momento que sem uma consciência de nós mesmos, de si mesmo, a pessoa ela nunca vai saber o que ela deseja de verdade. Então essa figura do pai é muito central dentro de nós, dentro de todos nós, né? Porque nós vivenciamos ela de alguma forma por fora, né? Seja pelo pai, por essa figura de pai, seja agora os pais vivenciando esse papel nas suas vidas. E agora eu quero deixar as referências que eu comentei no começo do vídeo. Eu estou aqui comigo com 2 livros que são muito bons, um pouco mais técnicos a leitura, mas é do Erich Neumann, que é esse A Criança, e esse daqui, que é a História da Origem da Consciência. Esses 2 livros são muito bons, a leitura é um pouquinho mais densa. Também tem um livro chamado O Pai e a Psique, é o Alberto Pereira Lima. Esse livro é muito bom, descobri recentemente, fica aí a dica muito boa também. E tem os livros da obra completa do Jung, livros que comentam sobre esse aspecto paterno, tem Símbolos da Transformação, Freud e a Psicanálise, A Natureza da Psique, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, e também tem muitos artigos no blog do IGEP que falam sobre essa temática paterna, complexo paterno, arquétipo paterno. E também o IGEP tem uma biblioteca que tem as monografias que atingiram a nota máxima. E dentro das monografias tem algumas que têm essa temática. A monografia que eu escrevi na minha formação de pós-graduação, ela fala sobre herança psíquica transgeracional. Vocês podem encontrar no site do IGEP e toca sobre alguns pontos que eu levantei aqui. Tanto da temática materna quanto da temática paterna, que elas andam juntas dentro da nossa formação. Se vocês quiserem essas referências, eu posso colocar no vídeo aqui embaixo. Agradeço a vocês que chegaram até aqui. Eu peço desculpas porque o vídeo teve alguns cortes. Eu tive um problema aqui, que está tendo uma reforma aqui do lado, mas espero que não tenha atrapalhado a transmissão do conteúdo. Um abraço, nos vemos numa próxima.